Bom dia, boa tarde, boa noite. Acredito que se faça necessário novamente uma exemplificação da última postagem. A ferida emocional da injustiça, que gera revolta, raiva, as atitudes de quem forma máscaras em cima dessa ferida emocional, essas atitudes são incompreendidas. As pessoas costumam dar o rótulo dessas pessoas de como se fossem os vilões, né, de toda a situação, os únicos causadores com a nossa mente dual, né? A gente acredita que eles sejam os únicos causadores de todos os problemas. Mas o que eu venho a trazer através desse vídeo, desse exemplo, é que uma forma diferente de se enxergar essa situação, né? Para a gente entender que não é bem assim. Espero que a sincronicidade traga quem de alguma forma possa ser ajudado por esse vídeo a assisti-lo. E para essa situação, para esse exemplo, eu trago uma trama vivida em um ambiente de trabalho, dentro de uma empresa. Existia uma dupla, né, que prestava serviços de manutenção, né, dentro de uma empresa grande. Nessa dupla era bem perceptível a diferença de atitude entre os dois, né? Existia um que claramente demonstrava uma personalidade reativa. Ele era mais, digamos, agressivo, não aceitava opiniões contrárias, reagia fortemente a qualquer percepção de ameaça. E o outro era passivo. Tinha aquela máscara de boa praça, agradava a todos, não dizia não para ninguém. Dentro desse contexto, todos já sabemos, né, quem era considerado vilão nessa história. Falando primeiramente da personalidade do reativo, do mais agressivo, né? Ele tinha um medo muito grande de se sentir injustiçado e de se sentir passado para trás de certa forma. E por isso, ele desenvolvia algumas características de máscara, né? Algo para proteger ele de se sentir assim, proteger ele de se sentir injustiçado, de ser passado para trás. Uma das máscaras era a do controle. Ele queria controlar todas as situações à sua volta para que não fosse passado para trás, não se sentisse injustiçado. A segunda, da rigidez. Dificilmente aceitava a opinião dos outros, porque ele não confiava nos outros. Não era natural para ele confiar no que o outro tinha a dizer. Então todos os percebiam como uma pessoa intransigente, uma pessoa que não aceitava opiniões alheias. Depois dele se perceber injustiçado, de se perceber passado para trás, ele desenvolvia sintomas. Né? Quais eram os sintomas nessa situação? Revolta, agressividade, ele se tornava cruel em algumas de suas atitudes e palavras, explodia a qualquer percepção de ameaça, não se importava se aquela reação, se aquela ação dele machucasse os outros, magoasse os outros. Essa espécie de culpa ele eliminou da personalidade dele. Por quê? Porque ele sentia que a ameaça em relação a se sentir injustiçado, ser passado para trás, né, ou ver o outro se sentir ameaçado, essa ameaça era muito maior do que o sentimento de culpa que ele pudesse sentir em relação ao sentimento do outro. O passivo, né, o cara que tinha personalidade passiva, parceiro dele, sempre tentava, digamos, consertar os ambientes em que ele despejava o ódio dele, se tornavam, digamos, complicados de se permanecer, complicados de se conviver ali. Então o passivo ia lá, daquele jeitinho dele, o cara de personalidade passiva, ele tentava corrigir, né? E assim ia, né? Todo mundo percebia essa dualidade entre os dois, né? O com personalidade reativa, ele tinha mais atitude, ele tomava mais decisões, ele se punha à frente das situações.
o outro ficava na retaguarda consertando e aparando algumas arestas. Outro fato importante é que ele confiava muito, né, de personalidade reativa. Ele não confiava nas pessoas em geral, mas ele confiava muito no parceiro de trabalho dele. Era uma pessoa que ele via segurança, que ele sentia verdade. Então, por mais que ele não aceitasse pela personalidade rígida dele a opinião dos outros à sua volta, ele aceitava e ouvia a opinião do parceiro dele de trabalho, de personalidade passiva. Até por uma gratidão por ele sempre consertar os estragos causados pela impulsividade de personalidade reativa. Dentro desse contexto, né, a gente naturalmente, como todos dentro daquela empresa, naturalmente tinha o ímpeto de atribuir o rótulo de vilão da história para o cara de personalidade reativa. Antes de entrar no âmbito do trabalhador de personalidade passiva, tinha um rapaz que gostava de estudar personalidades, formação de personalidades dentro desse contexto. E ele, para compreender essa situação, ele foi pesquisar o histórico do cara de personalidade reativa para ver da onde que vinha aquele ímpeto dele. Indo mais a fundo, ele chegou em situações interessantes. Ele veio de uma família desestruturada, de uma família que não tinha condições, né, de criar filhos, né, sobrevisão dos pais, e veio no histórico de rejeição, né. Ele inicialmente tomou aquela postura de rejeitado, culpado, entrou para dentro dele mesmo, ficou quietinho, tentou agradar, mas tinha outro elemento dentro da família, que era a agressividade do pai em relação à mãe, violência doméstica. E ele percebeu nesse contexto que para ajudar a mãe dele, né, numa associação direta, né, ou para se manter vivo, para se manter bem, ele tinha que atacar também, e não só entrar para dentro dele mesmo e se defender. Ele tinha que proteger a mãe, e se proteger através do ataque, da reatividade. E a partir de uma briga, né, muito forte dos dois, ele adquiriu essa característica dos pais, né? Ele adquiriu essa característica de reagir às situações. E a partir daí que ele começou, né, com essa personalidade. À medida, essa personalidade reativa, vibrando na injustiça, na revolta, na raiva. O subconsciente dele encarou que essa era a forma mais adequada, ou a forma que ia levar ele a sobreviver, ia levar ele a conseguir sobreviver a esse mundo. Dentro desse contexto, ele criou algumas características, né? A máscara, a partir dos anos, né? Essa máscara de rigidez, né? De controle, típico do injustiçado, ela vai se tornando mais e mais complexa de acordo com o cognitivo da pessoa, da inteligência dela. Aí ele criou um mecanismo de manipulação, ele manipulava todo o entorno dele para que ele se sentisse no controle e sentisse que a sua máscara estava longe de ser confrontada, né? A sua máscara do homem de valor, né? Do senhor da razão, do cara que sempre está certo, né? Essa máscara não podia ser atingida. Então ele criava mecanismos de manipulação. Com quem ele sentisse que podia atingir essa máscara, confrontar ele manipulava para que tocava na ferida da pessoa, tipo desse passivo, ele fazia isso, da personalidade passiva, tocava na culpa dele para que ele se voltasse para dentro dele e não atingisse a máscara, manipulava situações também da vida, como por exemplo, numa situação de que ele não queria ver uma pessoa, não queria visitar um cliente comercial. Ele criava uma estratégia mental de botar a culpa no cara de personalidade passiva
Tipo, ele não se sente bem naquele ambiente. Ele não quer porque essas pessoas se aproveitam dele. Ele criava estratégias colocando a responsabilidade em cima do outro, né, para que ele não precisasse ir lá. Porque as pessoas daquele ambiente, de certa forma, podiam ameaçar a máscara dele. Ou podiam passar ele para trás, né, ou podiam cometer alguma injustiça com ele. Então ele desenvolvia circuitos de manipulação, né? Além, né, da rigidez típica dessa máscara e da crueldade nos argumentos quando ele se sentia argumentos de explosões quando ele se sentia ameaçado. Dentro desse contexto foi descoberto o porquê disso, né? E agora entrando no âmbito do rapaz de personalidade passiva, todos achavam que era bonzinho, né, que ele realmente assumia essa máscara, que era o cara que consertava, que era o perfeito, né, dessa dupla. Porém, né, de certa forma ele também manipulava essa situação. Como ele manipulava? Ele, de certa forma, se alimentava o seu vazio interior com a validação do reativo. Ele se sentia que aquele parceiro de trabalho dele, que era reativo, mais agressivo, quando ele se sentia grato por uma atitude de personalidade passiva, ele demonstrava gratidão, e essa gratidão alimentava o vazio interior dele. Tanto do reativo quanto das outras pessoas, ele se alimentava da validação externa. Ele, de certa forma, também manipulava todo o entorno para ele continuar sendo bonzinho. Se alguém perguntasse para ele, quem que foi o culpado da situação, o que aconteceu? Ele fazia questão de botar a culpa no de personalidade reativa para que ele sempre estivesse no papel de bonzinho e se alimentasse daquela validação externa, né? Qual seria a diferença na formação de personalidade dos dois? O de personalidade passiva sofreu um trauma na questão de rejeição, né? Se sentiu rejeitado, culpado por existir, toda a trama envolvida naquele vídeo anterior. E, de certa forma, ele não teve que se tornar reativo, não teve nenhuma situação da vida que fez com que ele reagisse, com que ele desenvolvesse o ímpeto de reagir. Já o de personalidade reativa foi o contrário. Ele teve um ímpeto, teve um trauma de rejeição primeiro. Inicialmente assumiu um papel de introspectivo, de bonzinho, mas depois ele percebeu, por situações da vida dele, que ele tinha que reagir, que ele tinha que atacar. Aí essa máscara de ataque, de revolta dele, fez com que ele desenvolvesse todas essas características que as pessoas não gostavam. Né? Então, analisando toda essa situação, existe vilão? Não existe. Foram formas de vida diferentes, que o subconsciente encarou mecanismos de sobrevivência diferentes e que fez com que eles desenvolvessem essa personalidade. Dentro desse contexto, qual foi a solução para os dois? Um confronto, em que o de personalidade passiva criou consistência interna, criou toda a coragem para falar tudo o que ele queria falar para o reativo e fazer com que o reativo percebesse o que ele estava fazendo, porque essas características se tornam, digamos, automáticas demais, a pessoa acaba não percebendo com o tempo. Fazendo isso, o reativo percebeu o que estava fazendo, inicialmente voltou para o degrau abaixo, vibrou na culpa por um tempo e na rejeição, mas com o tempo ele se tratou e conseguiu curar sua real ferida emocional e sair desse papel de reatividade, de desorganização daquele ambiente. Já o passivo, através dessa imposição de realmente aceitar que ele existe, que ele merece falar o que tem que ser falado, de ter a consistência interna para dizer o que tem que ser dito, isso também provocou um crescimento muito grande interno nele, que fez com que ele pulasse o próximo nível, né? Começasse a se impor mais, a sair desse papel de bonzinho, dessa máscara pesada de bonzinho que ele ostentava, e fazer com que ele também evoluísse. Nesse sentido, no jogo da vida, todas as situações
de certa forma, leva à evolução de todo o circuito envolvido. Muito obrigado.